Ellen Guit, Nhogo Deput, bom dia, minhas senhoras e senhores. É um cumprimento nobre entre o povo Cadiuel. Os nossos ancestrais, avós, sempre pedem, né, para que a gente faça esse sinal de nobreza, né. O relatório Figueiredo foi um relatório de aproximadamente 7.000 páginas, né, produzido lá em 1967. Foi, com certeza, um documento de extrema importância. Claro que desde criança, né, eu ouço muitas histórias, né? Houve muitas matanças, né? Não só do povo Cadiuel, mas no Brasil, no mundo, né? Que foi essa tortura contra os povos indígenas, né? Não que hoje não exista isso, mas acredito que tem diminuído, né? Mas a gente vê na mídia, nas TVs, que com outros povos ainda acontece, né? Sou do povo Cadiuel, é um povo que ainda luta, né? Dentro do seu próprio território, é um povo que não gosta muito da imprensa, né? Por conta que eles acreditam que atrapalha um pouco, né, a forma como eles lutam pela terra. Então, eles ainda usam aqueles métodos bem antigos de defesa do território, que é usar os cavalos, ir até o Pantanal, né, todo ano, para cuidar desse território. Existem problemas, sim, lá dentro, né, mas tem algumas coisas que são muito sigilosas e a gente consegue ainda, eu consigo ter um olhar ainda, assim, no meu povo Cadiuel, que eles ainda conseguem se defender, né, a base, principalmente, né, pela história, né, que somos índios cavaleiros. Claro que existem outros problemas internos, né, quando se trata de latifundiários, povo Cadiuel, né, mas tem coisas assim que eles preferem que seja restrito. Eu li uma história, né, que foi no tempo da SPI, quando o poceiro, né, entrou dentro. Os poceiros invadiram, né, principalmente nas proximidades da minha aldeia, que é Alves de Barros, Morraria, e esses poceiros vieram de fora, né? Eles entraram na aldeia e as mães, eu lembro até hoje que uma mãe ela foi dormir em cima de uma árvore com o filho, né? Com a criança. Eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade, mas eu lembro dessa história quando todo mundo a aldeia, as pessoas da aldeia se esconderam, né, para se proteger. E aí que esses poceiros queriam, né, adentrar nas terras para pegar as terras Cadiuel. Mas aí desde criança fico imaginando, nossa, esse território aqui, se você assim olhar, né, é como se fosse a aldeia fica em volta da montanha. E eu fiquei me perguntando, isso ainda criança, como que essas pessoas não respeitam o território, sendo que tem uma marca aqui, né, de proteção, que são as montanhas em volta da aldeia. Então esse foi um fato, e o fato mais triste que aconteceu, que eu vi, que foi quando eu recebi de um antropólogo, né, uma história também, isso eu vi no livro, no tempo da SPI também, que um poceiro, ele estuprou, né, uma Cadiwell muito bonita, então foi por conta desse querer ter posse também das terras, e aí que eles feriram a comunidade, né, estuprando essa menina, resultou em morte, né. Eu fiquei indignada quando eu vi esse documento, né, fiquei muito triste. Então, para mim, assim, foi um pouco revoltante, assim, saber que essa história, ela foi recente, né? Não foi tão, assim, não foi tão, assim, digamos assim, porque tem a história da Guerra do Paraguai, né, contra o Brasil, mas isso foi no tempo da SPI. Então, isso que me deixou, assim, muito triste mesmo, assim, de ver aquele jornal, uma indígena, que é da minha cor e com os mesmos grafismos, né? Então, eu me senti muito indignada com relação a isso. Até que ponto que o ser humano chega para querer pegar o que é seu, no caso, que é o território, né? E ainda ferir alguém que é da sua cor, de vir para a cidade, de sair da aldeia, neta de um cacique, né, do ex-cacique em memória Liberdito Rocha, foi quando eu cheguei na cidade de Bodoquena, né, que é uma cidade interiorana bem pequena, né, com pouquíssimos habitantes. Eu fui obrigada a vir para a cidade para estudar, meus pais me obrigaram. Daí eu cheguei na cidade e achei totalmente diferente o modo de vida, né? Porque não tinha uma árvore para subir, não tinha um rio para brincar. Foi desesperador para mim.
Mas, por outro lado, quando eu me deparei, nesse mesmo ano que vim para a cidade de Bodoquena, eu me deparei com senhoras, com mulheres com a cerâmica na cabeça, os vasos grandes, batendo de porta em porta, trocando troco de roupas usadas. Eu olhei assim para o meu avô e falei assim para ele: nossa, eu preciso, isso eu tinha 10 anos, eu preciso fazer alguma coisa por esse povo. Aí ele falou: a única coisa que você pode fazer é estudar e se formar e chamar a atenção do mundo para voltar para essa questão. E quando eu chego em Campo Grande, eu me deparo com apropriação cultural, que seria a reprodução no número assim assustador para mim, né? Dos grafismos Cadwell. Então, para mim assim foi um choque. Nossa, achei que eu estava num lugar assim onde eu pudesse me sentir protegida ou talvez ser bem acolhida. E quando eu começo a fazer esses questionamentos para essas pessoas que são reprodutoras, né? Ou seja, que fazem a cópia, né, do grafismo Cadwell, eles começaram a me ver como inimiga, né? No entanto, que até hoje tem. Mas isso não fez com que eu desanimasse e eu consegui, né, inserir, né, esse grupo de mulheres, fazer com que elas se destacassem, né, e falar para o mundo: ó, tem mulheres aqui nessa aldeia chamada Alves de Barro, são 100 mulheres, vocês têm que vir fazer a compra direto. Dentro da comunidade tem algumas que não conseguem sair para vender, nada contra aquelas que querem ficar dentro da comunidade, né? Mas tem outras que querem vir para a cidade, né? Tem o grafismo que é para luto, o grafismo que é para guerra, né? Quando um indígena Cadwell pinta o rosto inteiro, assim, de escuro, passo genipapo e carvão, né? Que era a forma que a gente fazia lá, que a gente faz até hoje, né? É como se você estivesse se protegendo. Que eu fui criado com a minha avó, que é assim, a Rufina Belizari Memória, que ela fazia esses grafismos também. Ela sempre conta que é como se fosse a estética, né? A estética Cadwell, e também um símbolo da nobreza, né, da classe dos guerreiros. Então, quando você vai para a guerra, você vai com um tipo de grafismo, e quando você volta para fazer essa celebração, você usa grafismo assim, cheio de pontilhados. Então, esse grafismo, então, para você não ultrapassar seu limite, para você não, digamos assim, não perder a classe, então era usado assim como se fosse um freio, né? Então, eles usavam essa palavra freio na língua Cadwell. Então, é como se você estivesse no meio das pessoas, talvez discutindo sobre um assunto e, de repente, você perdeu o controle. Então, é como se fosse para você não perder, se proteger, para você não perder o controle e a classe, né? Eu sempre, assim, nos eventos, palestras que eu participo, eu sempre começo falando na língua Cadwell para mostrar também as especificidades dos povos, né? Porque muitas pessoas falam assim: ah, você fala Guarani, né? Você fala Guarani como se todos os povos indígenas falassem a língua Guarani, mas tem o Terena, Cadwell, Quiniquinau, Aticum, Guató, né? Então, cada um com a sua especificidade. Então, o povo Cadwell é um povo dominante, né, da língua feminina, masculina, mas onde a gente consegue se entender. E eu tento levar isso nas escolas também, nessa questão ambiental, eu vou falando sobre arte, sobre a cerâmica. Então eu sempre encerro com um poema, né, que eu traduzi, que é da Vira Volvic, que é uma ucraniana, que é Nrina Mijao Aliwek Latin Audachat Jao Nrino Comedno Caretem Gijoari Canrina Anakat Memani Inomedroti. Quando a gente faz a ponte das nossas culturas, a gente faz com que as pessoas se tornem amigas, porque você não pode amar o que você não conhece. Então essa é a missão nossa.